Está começando mais um episódio do podcast Conversa com o Servidor, onde você, servidor, tem voz. Um podcast que divulga as notícias, as atividades e as campanhas do Sindicato dos Servidores de Concórdia e Região. Ouça e participe do podcast. Olá, sindicalizada, sindicalizado. Eu sou a Mariana Freitiela, atual presidente do sindicato. Eu sou o William Pez, o vice-presidente. E estamos iniciando agora o nosso podcast Conversa com o Servidor. Exatamente, esse é o nosso podcast. Hoje estamos só eu e a Mariana aqui, né? Mudando um pouquinho de volta o formato, né? Cenário, né? Exatamente, estávamos com os convidados aqui até o último episódio, né? E esse novo episódio aqui, vamos falar um pouquinho do resumo do mês que passou aqui, do mês de outubro. E vamos falar um pouquinho também dos próximos episódios, né? Isso aí, e vai fazer um balanço aí da atuação do mês de outubro. Já estamos aí nos encaminhando para o final do ano, foram muitas atividades, né, ao longo desse ano e não diferente, né, dos outros meses. Outubro também foi um mês muito movimentado. É importante falar, Mariana, dos serviços que são contínuos aqui do sindicato, né? Nem todo sindicalizado sabe ou relembra disso, né? Nós temos aqui o serviço do atendimento odontológico para você que é aqui de Concórdia, né? A gente tem um convênio e aqui mesmo no sindicato você pode ser atendido. Então, se acaso você não utilizou ainda esse serviço para você sindicalizado ou para os seus dependentes, pode agendar lá no site, né? Você tem um login próprio no site do sindicato que você pode fazer o agendamento ou também entrar em contato com a gente aqui e agendar a sua consulta com o dentista. Tem também a possibilidade de agendar pelo WhatsApp, né? Hoje nós temos o WhatsApp do número fixo do sindicato, então, mas também tem essa ferramenta nova do site. É interessante, vocês têm lá o acesso individualizado do sindicalizado que pode ser feito por lá o agendamento. Lembrando que os dependentes, acho legal a gente também falar que os dependentes são esposo, esposa, né? Cônjuge e filhos menores de 21 anos, né? Ou tutelados. Então, esse serviço é estendido aos sindicalizados e aos seus dependentes. E além do atendimento odontológico, né? A gente tem também assessoria jurídica. Então, consultas, é tudo feito de forma gratuita, né? Também defesas em processo administrativo. Então, tem também esse serviço que ao longo do mês é também fornecido, né? E ofertado aos sindicalizados, tanto odontológico quanto atendimento jurídico. Isso é importante porque às vezes tem uma vez por ano, pelo menos, uma prestação de contas do sindicato, né? E o pessoal, às vezes, gostaria de saber isso. É importante que todo mundo acompanhe aonde é investido as mensalidades, né? O sindicato se mantém através das mensalidades, aonde é o investimento. Então, esses serviços contínuos, como o atendimento odontológico e o jurídico, é uma das que mensalmente, né? O sindicato é gratuito para o sindicalizado, mas o sindicato arca com esses custos, né? Isso mesmo. Então, iniciando um pouquinho aí a nossa agenda do mês, do que a gente realizou no mês, a gente iniciou o mês de outubro, então, com eleições sindicais, né? A gente teve a eleição no nosso sindicato nos dias 3, 4 e 5, né, de outubro. As eleições foram realizadas de forma online, de forma muito tranquila, assim. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre o processo, William. Eu acho que o processo eleitoral foi muito bem conduzido, né? Teve uma comissão eleitoral independente, né, da direção do sindicato e que também foi eleita em assembleia, isso é importante. E essa comissão conduziu muito bem ali o processo eleitoral, da divulgação das eleições, a data das eleições, acompanhou ali a votação, acompanhou a apuração, né, através do sistema eletrônico, né, auditável, e aí concluiu, né, tinha apenas uma chapa escrita, né, a chapa recebeu 98% dos votos válidos, né, arredondando aí para 98%, aproximadamente, né, e aí é uma chapa de recondução, né, todos os membros atuais da direção atual permanecem, né, e algumas reposições, então, mas muito bem-vindas, muito bem-vindas, né, apenas a reposição de alguns cargos, né. Eu e a Mariana não brigamos, isso é importante deixar claro, que as pessoas às vezes se perguntam, né, por que a Mariana quis deixar a presidência, né, acho que é importante também esclarecer, né. Sim, na verdade, a gente conversou bastante sobre isso, né, ao longo dos últimos tempos. Eu acho que eu fiz já a minha parte como presidente, é um papel fundamental e de muita responsabilidade. Então eu já também estou um pouco desgastada, né, ao longo desses 3 anos, por ser uma responsabilidade grande, né, a gente atua em 14 municípios, então não é um trabalho fácil, né, por mais que às vezes algumas pessoas digam, enfim, ou deduzam que é tranquilo e tal, não é, né, é um trabalho extremamente desgastante
Então passo a bola para o William, que eu tenho certeza que vai fazer uma boa condução aí nos próximos anos, mas permaneço na diretoria, né, e pretendo continuar, né, auxiliando e contribuindo no movimento sindical para nossa categoria. E é isso, e o que as pessoas questionam, né, qual que é o comprometimento, é seguir o trabalho que vem sendo feito, que foi tão bem avaliado, né, pela nossa categoria. E claro, a gente sempre inova, né, esse é um exemplo, o podcast já é uma inovação, mas a ideia é nós seguirmos o trabalho que vem muito bem avaliado aí pelos nossos servidores. Isso aí. Também no mês agora de outubro, né, a gente teve, né, o Dia do Servidor Público e como a gente fez nos últimos anos, iniciamos também a entrega dos brindes aos nossos sindicalizados. Em meados de março, não vou me lembrar certinho aqui, a gente fez uma enquete com os servidores, acho que foi março, porque foi após a Assembleia de Prestação de Contas, né? Então a gente fez uma enquete aí com os nossos sindicalizados, perguntando o que eles preferiam, né? Se era o brinde ou era um almoço, né? E a maioria dos sindicalizados optou pelo brinde. Então, de forma muito democrática, a gente abriu essa possibilidade, né? E optaram pelo brinde. Então a gente já está fazendo a entrega, começou a entrega na semana passada, no dia 23, né? A gente iniciou a entrega dos brindes. Então, sindicalizado e sindicalizada, se você não veio retirar o seu brinde, ele está disponível aqui na Secretaria do Sindicato, você pode vir retirar, também pode mandar mensagem, mandar lista de servidores das unidades que a gente vai estar tentando nos próximos dias passar nas unidades para entregar, se for o caso, né? Se for difícil para vir até aqui. É um carregador portátil, então também foi muito, acho que bem, o pessoal tá falando bem, assim, né? Porque é uma coisa bastante útil, mas fica aí o lembrete de você vir retirar o teu brinde, né? Exatamente, e bastante gente já fez a retirada, né? Uhum. Foi mais da metade dos brindes já foram distribuídos, né? O pessoal da região também está nos acompanhando, vai chegar aí nas cidades, já chegou na maioria, mas vai chegar, ou um representante vai pegar, ou a gente vai conseguir entregar aí para vocês nos próximos dias aí, então tá chegando o brinde para todos os nossos sindicalizados. A gente tá combinando também com os coordenadores, né? Lembrando que cada município da região tem os seus coordenadores, que tem total autonomia para estar, enfim, atuando na base deles, né? Então vocês podem conversar aí, se tiverem dúvida de quem é o coordenador, podem nos chamar, que a gente também explica quem é, né? Nesse mês de outubro também, Mariana, nós tivemos um congresso internacional, né? Foi a primeira vez que o sindicato recebeu esse convite, a gente esteve lá em Genebra, né? Que é uma espécie lá, a gente já divulgou bastante sobre isso, uma espécie de capital do mundo, né? Eu estive lá em Genebra do dia 12 ao dia 18 de outubro, e lá foi bastante debatido assim os direitos sindicais no mundo todo, né? A gente compartilhou informações, nosso sindicato mesmo teve um grande destaque, né? O trabalho da direção aqui foi reconhecido aí também na Assembleia Legislativa aqui do Estado de Santa Catarina como a melhor negociação no ano passado, e aí foi devido a todos esses destaques que a gente teve, né? A gente recebeu esse convite para expor aqui o nosso trabalho também de forma internacional e, claro, ali aproveitar esse congresso para também pegar os bons exemplos, pegar as informações externas, né, que vem até de fora do país. A nível mundial, a nível mundial, para trazer também o que é de bom, né, os bons exemplos têm que ser copiados aí, né. Então, e os maus evitados. Exatamente. Então foi um bom, né, avaliação, foi muito boa essa participação, né. É sempre bom frisar que foi uma parceria, né. Então a gente representava lá a CSPB, que é a nossa Confederação Nacional, a FETRAMESC também, né, arcou com parte das despesas. Então foi a muitas mãos a nova central sindical, e o nosso sindicato aqui proporcionou a gente participar desse maior evento assim, né, de trabalhadores do mundo todo, lá com a representação de mais de 30 milhões de trabalhadores e congressistas lá de 154 países. Então foi muito importante essa participação. O nome do sindicato foi levado a nível internacional, né? É uma coisa que, assim, eu acho que a gente talvez nunca tenha imaginado, né? E da importância disso também, né? Eu acho que, como o William falou, a gente às vezes fica preso aqui no nosso mundinho, então é importante, né, desbravar fronteiras, né? Então, o William trouxe muita ideia e muitas pautas de lá que vão ser construídas ao longo, provavelmente, dos próximos meses e do próximo ano, mas eu acredito que tenha sido um momento importante, né, William, tanto para o sindicato quanto para você, né? Exatamente, algumas pautas que a gente não consegue a nível nacional, né, elas vêm de fora para dentro de outros países, né, lá fica a ONU, enfim, ficam vários, a gente teve lá a participação de vários líderes mundiais e que isso reflete internamente nos países, que é muito importante. Acho que a gente pode também pensar em futuramente fazer um podcast exclusivo a isso, para você também repassar um pouquinho dessas informações, né?
Outra situação também que a gente fez esse mês, agora nos últimos dias, foi uma reunião, então, com os servidores que são impactados, não sei se é essa palavra, mas com o piso da enfermagem, né? A gente tem inúmeros servidores que são dessa área, né, da saúde, tanto enfermeiros como técnico em enfermagens e auxiliar, enfim, né? E a gente fez uma reunião para explicar que pé anda essa questão do piso, quem está ou não recebendo, né? Tirar dúvidas. Então é um momento importante também, né? Receber esses servidores aqui no sindicato para estar esclarecendo e também prestar as devidas esclarecimentos, né? Em relação a isso. Foi feita essa reunião com 2 setores importantes aí da área da saúde, né? Por coincidência estava se movimentando aí no mesmo período, né? Mas também de uma ação judicial que a gente teve sucesso aqui para as agentes comunitárias de saúde, também foi reunido, né? As pessoas fazem parte aí dessa ação e já passaram a receber em folha de pagamento, é importante, né? A conquista aí dessa ação judicial e também, né? Foi reunido elas para ver o retroativo, enfim, alguns detalhes aí dessa ação e esclarecer algumas dúvidas. Explicar um pouquinho também como funciona, né? Isso foi bem importante, né? E é legal colocar isso porque às vezes não se divulga para o grande grupo, né? Porque é um assunto específico de uma categoria, né? Então cada categoria, cada ramo ali que tiver alguma definição, seja uma ação judicial, seja um piso aí, como é o caso ali da enfermagem, nós vamos chamar cada grupo ali específico também para conversar sobre cada caso, né? É legal também explicar para o pessoal que a gente se reúne com a direção do sindicato uma vez ao mês. Então foi uma das outras coisas que a gente fez ao longo desse mês, né? Nesse mês de outubro a gente se reuniu com a diretoria do sindicato. Sempre tem uma pauta construída com demandas e situações pertinentes à discussão e deliberações. Esse mês também participaram os coordenadores da região. Então na semana passada também nós nos reunimos com a diretoria do sindicato para deliberar e debater diversos assuntos, né? Também foi uma das atividades ao longo do mês de outubro. Isso é bem importante porque a direção ela é bem representativa, né? Sim. Tanto a atual agora como a próxima, que né, teve poucas mudanças, alterações, mas isso é bem importante porque traz lá da base, né? O pessoal da direção está trabalhando lá, seja da região, na sua cidade, seja aqui de cada secretaria, cada setor, né? Então consegue trazer as demandas atuais lá, né? A gente sempre faz, dentro do possível, né? Com o tempo que tem, uma consulta aos dirigentes e aí consegue ouvir o que está tendo lá na base para planejar as nossas ações do sindicato, planejar, né, os próximos passos. Então é fundamental, assim, todas as nossas decisões são tomadas por muitas mãos e muitas mentes, né, o que faz ser melhor, né, o resultado sempre ser democrático e ser melhor, porque aquilo que é construído com muitas pessoas geralmente tende a ser melhor do que o que é construído melhor construído, né? Exatamente. Eu acho que era isso, assim, pessoal, no mais. Também a gente fez aí uma movimentação, né, em questão do Outubro Rosa. Sempre lembrando que o ideal é a prevenção, mulheres se cuidem, né, busquem o seu médico, fazer os seus exames em dia também. E eu acho que no geral é isso, assim, não sei se lembramos de mais alguma coisa. Também a gente, ao longo do mês, como vocês acompanharam, a gente fez também as entrevistas com servidores de diversas secretarias. Foi um momento muito legal, assim, eu acho que a gente pretende permanecer e continuar, né? Fica o convite para quem tiver interesse também em estar participando aqui do podcast, explicando um pouquinho das suas atribuições, ou se tiver algum assunto, enfim, a gente vai deixar bem aberto, assim, né? Se quiser, nos procure que o podcast aqui tá aberto para qualquer sindicalizado. Isso é bacana, tem um lugar vazio aqui, né? Para receber os nossos convidados. E isso é bacana porque a gente quer, uma das ideias do podcast é essa, transmitir como hoje aqui a gente tá fazendo uma parte mais até uma prestação de contas, né, do que foi do que ocorreu nos últimos dias, mas também trazer as informações, né, lá do local de trabalho para que possa ser compartilhada pelo nosso servidor sindicalizado com os demais. Então essa experiência do mês de outubro, do mês do servidor, tendo sempre convidados de vários setores aqui, foi muito produtiva, muito bem avaliada, né, e tá sendo um sucesso o nosso podcast, e a ideia é que continue sendo construído, né, junto com o nosso servidor sindicalizado. Foi bem importante mesmo. Eu já tava me esquecendo também. Na verdade, assim, a gente tá abordando aqui algumas situações que aconteceram um mês, mas não, acho que nem chega a metade, assim, né? Só as coisas mais, assim, eu acho que de destaque mesmo. A gente teve também a Assembleia em Piratuba da negociação coletiva. Lá a database é outubro, novembro, né? Então, a gente normalmente faz as assembleias em outubro e a database é a partir do 1º de novembro. Então, a gente já fez a assembleia lá, fez os
encaminhamentos em relação à pauta, né, para a administração do Termas. Então, também iniciamos agora, a gente sempre brinca aqui que o início, né, da abertura das porteiras das negociações coletivas é outubro, né? Então, a partir de agora, a gente também começou, né, a fazer as assembleias, se inicia aí por Piratuba, e já foi também realizada a assembleia lá em Piratuba para a construção de pauta de negociação. É um novo ciclo, né, que inicia agora em outubro e vai lá até maio, mais ou menos, né? Algumas demoram um pouquinho mais, mas é quase o ano todo de negociações, Sim. né? Isso é importante porque às vezes o pessoal está acostumado com Concórdia, por exemplo, que é o maior município, é março, né? Sim. Então a negociação começa lá em janeiro, fevereiro e finaliza a data base em março, né? Mas o ano todo a gente passa por negociações aí nos 14 municípios, como a Mariana falou. Cada município tem a sua data base, né? Então não é todo mundo no mesmo período. Então, só para também prestar uma conta, né, do que a gente faz ao longo do ano também, né, em relação às negociações coletivas. Cada município tem a sua negociação, a sua construção de pauta. A gente vai até o município para construir a pauta de negociação em assembleia. Então, iniciamos também esse processo, né? Isso é importante. Geralmente é pelo menos, se der tudo certinho, pelo menos 3 idas ao município, né? Sim. Você vai uma vez para formar a pauta das reivindicações, uma segunda vez para negociar com o município, né? E aí uma terceira para aprovar, né? Pelo menos 3. Então, às vezes tem mais né? rodadas, né? No mínimo 3. Então, isso é importante e é uma demanda que é fundamental, né? Faz parte do nosso papel, mas que demanda também muito tempo, né? E empenho de ir até os municípios, né? Eu acho que é isso, pessoal. No mais, eu acho que a gente vai também... Acessem nossas redes sociais. Diariamente a gente faz posts, né, explicando como tá a nossa atuação, o que a gente fez durante aquele dia ou durante aquela semana. Então, nos sigam no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Fica o convite para vocês também curtirem as nossas publicações e estar acompanhando o trabalho do sindicato pelas redes sociais. Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Até... Você ouviu o podcast Conversa com o Servidor, uma produção do Sindicato dos Servidores do município de Concórdia e região. Este episódio está disponível nas plataformas de áudio e vídeo. E não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais.